O primeiro imperador da China. 221 a.C. Após longas e violentas batalhas, o rei de Qin derrotou os 6 estados independentes, criando o primeiro império chinês. Ele atingiu um objetivo de vida. Ele destruiu todos os inimigos. E ele unificou toda a região. Ele se autoproclamou Qin Shi Huangdi, primeiro imperador divino da China. Ele era muito poderoso, mas estava em uma posição bastante delicada. Ele possuía exércitos mais fortes e ganhou a batalha militar, mas obviamente aqueles que derrotara militarmente não apoiavam seu governo. Uma de suas grandes preocupações eram as famílias reais dos estados que havia derrotado. 221 a.C. Jianlin, capital do reino Chu. Havia uma grande chance de que as famílias reais mobilizassem o povo que possuía laços de lealdade com os antigos estados e ordenassem o ataque contra Qin. Qin quer dominar a nossa terra natal. Nós não temos mais esperança. Meu filho, eu entendo o que sente, mas não há nada que possamos fazer. Algumas pessoas, principalmente as famílias Zhu e Han, queriam restaurar as antigas monarquias. Os nobres de todos os 6 estados derrotados queriam seus reis de volta ao poder. Eles odiavam Qin Shi Huangdi. Estamos nas mãos de Qin Shi Huang. Ele pode nos destruir na hora que ele quiser. Eu jamais vou me sujeitar a isso. Mas Qin Shi Huangdi tinha outros planos para os nobres do antigo estado de Chu. Após derrotar os estados inimigos, o rei de Qin precisava garantir que eles não se rebelariam. Ele ordenou que os membros das casas reais se mudassem para as capitais de Qin. Foi a solução encontrada para manter os inimigos distantes dos antigos tronos e dos líderes militares que os apoiavam. Assim, ele podia controlar de perto essa ameaça em potencial. Por ordem do imperador, a família real Chu deve se mudar para a capital Qin. Aqueles que resistirem serão mortos. O primeiro imperador conseguiu capturar 120 mil famílias da aristocracia dos antigos estados inimigos e então ordenou que todas se mudassem para a capital do reino de Qin, onde havia construído inúmeros palácios seguindo o estilo arquitetônico das diferentes regiões. Um dos primeiros objetivos foi transformar a capital em um microcosmo do império. Simbolicamente, isso mostrava a superioridade de Qin sobre os outros estados
E que a própria capital havia se tornado, agora, o centro do mundo. Qin Shi Huangdi estava determinado a disseminar o espírito de unidade no dia a dia dos novos súditos. O imperador padronizou pesos e medidas. Dessa forma, uma pessoa que comprasse 1 metro de tecido no sul receberia a mesma quantidade de uma pessoa que comprasse 1 metro de tecido no norte. Ele também padronizou a moeda. Cada um dos 6 estados possuía uma moeda diferente. Então, Qin Shi Huangdi decretou que a moeda de Qin seria a única moeda aceita em todo o império. O primeiro imperador desenvolveu um conjunto de caracteres único que podia ser lido por qualquer um. Isso fazia parte de um plano maior para convencer as pessoas de que elas não mais pertenciam a estados diferentes e que faziam parte de um império unificado. Para administrar o novo império, criou-se uma estrutura de comando e controle sem precedentes. Alguns acreditavam que o Império Qin devia ser governado segundo o sistema feudal, com lordes aplicando as leis da forma que quisessem. Mas o primeiro-ministro Li Se se opôs a esse sistema. Ele acreditava que o imperador devia ter o controle total. Então, o império foi dividido em 36 províncias. Foi o fim do nepotismo e qualquer pessoa que tivesse a habilidade e capacidade poderia se tornar um oficial do governo. Ele queria o controle administrativo de toda a China. Os governantes das províncias respondiam diretamente ao imperador e podiam ser depostos a qualquer momento se não fizessem um bom trabalho. Ele optou por criar e estabelecer um sistema totalmente novo, diferente de tudo o que havia sido feito na história da humanidade. Dois 1000 anos mais tarde, cientistas começam a desvendar o lado negro do primeiro imperador chinês. 1975, província de Hubei, China. Em 1975, arqueólogos escavaram a tumba de um oficial do governo Qin. Junto com os restos mortais do oficial, havia inúmeras tiras de bambu. Eram documentos que continham um conjunto de leis do estado de Qin. A descoberta revelou que os legisladores de Qin controlavam brutalmente cada detalhe da vida dos cidadãos. Se alguém criava gado, eles diziam como alimentá-lo, com o que alimentá-lo. Para os fazendeiros que tinham plantações, havia regras sobre como arar o campo, especificações sobre a largura dos sulcos e a distância entre as sementes plantadas. Tudo isso era controlado. As leis eram extremamente rígidas. Basicamente, o imperador queria controlar o comportamento de cada homem, mulher e criança de todo o império. Mesmo as menores infrações eram severamente punidas. Os castigos incluíam terríveis métodos de mutilação. Até mesmo desmembramentos. Quando o corpo era desmembrado, não podia ser enterrado da maneira apropriada. Assim, o espírito do ancestral não podia ser invocado pelos descendentes. Eles utilizavam a mutilação como método de infundir medo e terror na população. 220 a.C., fronteira norte do Império Qin. O exército de Qin devia garantir que a lei fosse cumprida internamente. A última coisa que o novo império precisava era uma ameaça externa.
As ameaças enfrentadas por Qin após a formação do Império foram as invasões e ataques das tribos nômades do norte, que eram extremamente ferozes. Ouviu isso? Olha ali! O jovem Império Chinês estava sob ataque e somente um esforço monumental poderia salvá-lo. Em 220 a.C., com apenas um ano de idade, o Império Chinês era atacado pelos ancestrais dos hunos e mongóis. A norte e oeste do Império Qin, havia algumas tribos nômades que logo se tornaram uma perigosa ameaça militar. Se o exército chinês tivesse de marchar por essa região, um grupo nômade poderia derrotá-lo facilmente, simplesmente cercando-o, atacando as linhas de suprimento e fazendo pequenos ataques até derrotar as forças de Qin. Os hunos invadiam o território chinês. Prejudicavam a agricultura, a vida no campo e o comércio realizado na região. Então, o primeiro imperador teve que tomar providências para defender a fronteira. Em 220 a.C., Xian'an, Império Qin. Agora chega. Isso não pode continuar. Furioso com os ataques, o primeiro imperador da China, Qin Shi Huangdi, chamou um general de confiança. Majestade, nossa fronteira ao norte é muito vasta. O general Men Qian descendia de uma notória família de generais que servira lealmente aos Qin por inúmeras gerações. Os hunos atacam sem aviso e recuam logo em seguida. O imperador Qin não confiava em qualquer um, mas ele confiava na família Men e escolheu o general Men Tian para ajudá-lo a enfrentar os hunos. Era uma missão muito importante. Um exército invisível? O problema da expansão do Império Qin era que, de repente, o imperador tinha de proteger toda a fronteira norte, que se estendia por 4.800 quilômetros. Esse era um dos principais desafios do imperador. Talvez os nossos ancestrais já tenham resolvido esse nosso problema. Os antigos reinos combatentes haviam construído muralhas em locais estratégicos para se protegerem dos outros e das tribos do norte. Majestade, essas muralhas foram construídas há séculos. Os hunos podem ultrapassá-las com muita facilidade. Muito bem. Nós devemos construir uma grande muralha. Uma grande muralha que proteja todo o Império. Mas, senhor... Men Tian, quero uma grande muralha. E você vai construí-la. O primeiro imperador decidiu então conectar as pequenas muralhas existentes para formar o que conhecemos como a Grande Muralha.
Uma façanha monumental. Quando o imperador decidiu construir a Grande Muralha, o povo havia acabado de sair de anos de guerra intensa. Foi um empreendimento difícil e teve o seu preço. Essa muralha custou muito dinheiro, trabalho e também inúmeras vidas. Assim como a guerra exigia a formação de um exército conscrito, os projetos monumentais do imperador, como a Grande Muralha, exigiam um outro tipo de exército. Um exército de trabalhadores conscritos. Quase 1 milhão de pessoas foram forçadas a trabalhar na construção da muralha sob condições subhumanas. As condições eram terríveis. Havia pouca comida, pouca água e os oficiais eram extremamente severos. Como resultado, milhares de homens morreram durante a construção da Muralha da China. Dizem que os corpos eram enterrados nas próprias paredes, como preenchimento. Ser enviado para trabalhar nesses projetos era como ser sentenciado à morte. Cerca de 100 mil pessoas morreram durante a construção da Grande Muralha. A Grande Muralha se estende por 7.300 quilômetros, protegendo a maior parte da fronteira norte da China. O primeiro imperador não enfrentava problemas apenas no norte com os hunos, mas também no sul. Essas áreas eram ocupadas pelos ancestrais dos vietnamitas modernos. Após conquistar a China, o primeiro imperador acreditava que seu poderoso exército derrotaria facilmente os vietnamitas. No ano 219 a.C., ele reuniu um exército e o enviou para o sul. Mas para os soldados de Qin, acostumados com as campanhas nas planícies do norte, era muito difícil lutar no meio de uma floresta tropical. Assim como aconteceria com o exército americano, quase 2.000 anos depois, os soldados de Qin se viram presos em uma guerrilha contra os ancestrais do povo vietnamita. Os vietnamitas eram muito espertos. Eles se escondiam nas montanhas e na mata fechada, e era quase impossível encontrá-los e matá-los. Estavam presos nos pântanos e florestas do sul. E começaram a perder as batalhas. Um grande exército preso em uma guerra confusa. Um problema difícil para o novo imperador. O principal desafio do primeiro imperador era encontrar uma solução para enviar suprimentos suficientes para alimentar o exército durante uma longa campanha. 2008, canal de Linqiu, sul da China. A monumental solução encontrada pelo imperador é visível até hoje. O canal Linqiu foi construído por Qin Shi Huangdi durante a guerra contra os vietnamitas. O canal possibilitou que as barcas de cereais do primeiro imperador fossem carregadas e enviadas do norte até o sul da China, diretamente para o litoral. Os engenheiros do primeiro imperador construíram o canal de 960 quilômetros em menos de um ano. Então, o Império Qin conseguiu finalmente derrotar os antigos vietnamitas. A habilidade organizacional do Império Qin era espantosa. Planejar um canal dessa magnitude e construí-lo em tão pouco tempo é uma verdadeira maravilha da engenharia.
219 a.C., Xian'an, Império Qin. Após 2 décadas de batalhas incessantes e projetos monumentais, como a Grande Muralha, a população estava cansada de guerra e trabalho. Meus ancestrais devem estar descontentes. Os negócios não vão nada bem. Nem os meus. Minha família não vai ter o que comer de novo. Pelo menos os seus filhos ainda estão vivos. O imperador Qin subestimou o impacto que o descontentamento das pessoas teria em seu governo. Ele estava errado em achar que poderia resolver tudo à força. Eu perdi os meus 2 filhos. O mais velho morreu durante as guerras da unificação. O mais novo, na Grande Muralha. O primeiro imperador passou a se preocupar com insatisfação e revoltas. Então ele enviou espiões aos mercados. Não mereço essa infelicidade. Amaldiçoou o imperador. Que ele tenha uma morte lenta e queime no inferno. Os espiões retornaram e contaram que ele não estava conquistando a população. Após ouvir as histórias, ele começou a ficar paranoico, temendo pela segurança do reino e de sua própria vida. Devemos enviar 300 homens de Xian'an para patrulhar o lado norte da Grande Muralha. Era óbvio que havia muito rancor e muita insatisfação, não só por parte da população, como por parte dos cortesãos que viviam ao redor dele no palácio de Xian'an. Majestade, enviar esses homens para longe de suas famílias será péssimo para o moral das tropas da muralha. Quem é esse homem? Insolente. Fora! 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 Ele sabia que a população não estava contente. Por isso, ninguém se surpreendeu quando o primeiro imperador começou a se preocupar com a própria segurança. E com razão. Para distrair o imperador, vários músicos talentosos eram mantidos no palácio para serem chamados a qualquer momento. Um dos artistas da corte era o músico cego Gao Jianli. Ele era um ótimo músico. Seu talento chamou a atenção do primeiro imperador e ele foi chamado à corte. Mas, como a maioria dos súditos de Qin Shi Huangdi, o músico também odiava o imperador. Então, Gao Jianli encheu o alaúde de chumbo, esperando uma chance de ficar cara a cara com o imperador. Excelente. Muito bom. Um verdadeiro mestre do instrumento. Quando o imperador se aproximou, Gao aproveitou a oportunidade. O imperador começava a colher o mal que semeara.
219 a.C., Xianyan, Império Qin. 219 a.C., Qin Shi Huangdi, primeiro imperador da China, começava a aprender que governar um império podia ser tão perigoso quanto conquistá-lo. Gao Jianli era o músico favorito do imperador. Como Gao Jianli era de Yan, antigo estado inimigo, o imperador mandou cegá-lo para que ele pudesse tê-lo por perto sem temer uma tentativa de assassinato. Mas ele estava errado. Gao Jianli secretamente encheu seu instrumento com chumbo para usá-lo como arma contra o primeiro imperador. Majestade, está ferido, Majestade. Eu estou bem. Primeiro-ministro. Sim, Majestade. Quando isso terá fim? Tirem esse traidor daqui! Levem-no daqui! Levem-no daqui! Levem-no! Tirem esse traidor daqui! 231 a.C., Xianyan, Império Qin. Era o 45º aniversário do imperador. Após sofrer outro atentado, Qin Shi Huangdi desenvolveu o que os cientistas modernos chamam de paranoia psicótica. Sabemos que ele teve uma infância violenta. Ele vivia num país estrangeiro muito hostil e havia sofrido um atentado quando tinha apenas 5 anos de idade. Aquele deve ter sido um evento traumático, então ele foi traído pela mãe. Esses eventos certamente o levaram à paranoia. A pessoa paranoica começa a ter suspeitas sobre qualquer coisa. Ele começou a enxergar insultos e ofensas escondidos em qualquer comentário inofensivo. Os maiores eruditos do Império compareceram ao banquete de aniversário de Qin Shi Huangdi. Esses estudiosos eram homens altamente instruídos e cultos, e eram capazes de dar conselhos sobre qualquer tipo de problema. Naquela ocasião, o primeiro imperador buscou a companhia de um grupo de estudiosos, esperando que eles o entretessem com discursos cheios de elogios ao governo do imperador. E eles não o decepcionaram. Majestade, o povo de Qin está em festa. Uma das funções dos sábios da corte na época era estudar o passado e dar conselhos aos governantes com base nos eventos do passado. Muitas vezes isso significava elogiar os feitos do governante. Desejamos que seu reinado dure 10.000 anos. Mas, como o resto da população, alguns estudiosos estavam infelizes com o governo do imperador. O estudioso confucionista Chun Yuye se levantou para falar. Majestade, meus colegas oferecem palavras de elogio, mas eles apenas reafirmam os erros de vossos métodos. Ele aproveitou aquela ocasião para fazer um protesto contra a mente fechada e o comportamento ignorante do imperador. Ele criticou a falta de conhecimento do imperador sobre o passado e sobre os feitos históricos dos ancestrais chineses. Não vejo futuro para o nosso império se o imperador
continuar ignorando a sabedoria de nossos antepassados. Majestade, que bem poderá trazer as palavras desses homens? Vossa Majestade é o homem que criou esse império. Licê argumentou que viviam em uma nova era, uma era diferente e mais próspera, e que qualquer estudioso que usasse o passado para criticar o presente não percebia que vivia em um mundo diferente e melhor do que tudo o que existira. As verdadeiras ameaças à dinastia do imperador são os textos que glorificam os feitos de épocas passadas. Essas escrituras insignificantes são usadas por nossos inimigos para encorajar revoltas contra o seu império, Majestade. Então Li Se sugeriu uma ação drástica. Majestade, ouça-me. Se quisermos caminhar para o futuro, é preciso erradicar o passado. A destruição deve ser total. Paranoico com a própria segurança e com a sobrevivência do império, Qin Shi Huangdi concordou com o argumento de Li Se. Permitir a circulação e o estudo daquelas escrituras poderia levar a uma rebelião que colocaria em risco a segurança do trono e da dinastia. Seguindo o conselho de Li Se, ele ordenou que as escrituras fossem queimadas. O decreto imperial destruiu séculos do pensamento chinês. As pessoas não podiam ter livros em casa. Qualquer texto deveria ser entregue ao governo. Se alguém fosse pego violando a nova lei, seria severamente punido. Os livros haviam passado de geração para geração. Eram o meio de vida dos estudiosos, era o que lhes conferia status. Acreditavam naquelas palavras. Então, os estudiosos confucianos começaram a discutir e questionar a competência do imperador. Mas o imperador estava enfurecido e ordenou que todos os estudiosos da corte fossem investigados e julgados. Todos vocês traíram o império. Agora terão minha resposta. Vão pagar por isso! O que o imperador queria, naquele momento, era eliminar todas as possíveis ameaças contra ele. O objetivo do megalomaníaco é exercer controle total sobre o ambiente e as pessoas que o rodeiam. É somente dessa forma que ele se sente seguro. Os acessos de paranoia levaram o imperador a tomar uma medida drástica. Você continua se opondo à minha pessoa, não é mesmo? Não pode ir contra a vontade divina.
Primeiro-ministro. Sim, senhor. 20 anos de trabalhos forçados. E para o resto dos traidores. Majestade, considere as implicações. É o desejo divino. O que o imperador reservava para esses homens mudaria a história da China para sempre. – 212 a.C., Xian'an, Império Qin. 212 a.C., o primeiro imperador da China, Qin Shi Huangdi, perseguia os líderes intelectuais do império por criticarem o governo. Metade foi enviada para a Grande Muralha, o que equivalia a uma sentença de morte. Para a outra metade, ele acabou dando uma sentença ainda mais terrível. Ministro. Sim, majestade. Levem-nos para o Khan. Khan significa poço ou sepultura. Antigos textos sobre a época nos revelam que ele mandou reunir um grupo de estudiosos e ordenou que fossem enterrados vivos. Naquele dia, mais de 400 estudiosos foram mortos por Qin Shi Huangdi, enterrados vivos por criticarem o regime. As ações do imperador contra os estudiosos geraram grande comoção. Era esperado que os estudiosos criticassem o governante se ele fizesse coisas erradas, e eles só podiam fazer isso analisando o passado. Quando essa decisão foi tomada, houve muita raiva e ressentimento contra o imperador. A megalomania do imperador chegara ao auge. A megalomania é uma reação defensiva. Ele não podia mais confiar em ninguém. E, além disso, precisava estar no controle, pois se ele próprio não se protegesse, ninguém mais o faria. Para o imperador, a execução dos estudiosos era apenas a eliminação de uma ameaça. Não havia nenhum sentimento envolvido. Apenas negócios, nada mais. Qin Shi Huangdi tomava medidas cada vez mais brutais para controlar o império. Mas seu domínio e poder eram cada vez mais tênues. Os antigos chineses acreditavam que o reinado de um governante justo trazia bons presságios. Esses sinais indicavam que os deuses apoiavam as ações do governante. Mas após a formação do império, houve uma série de presságios negativos. Era um posto militar imperial. Era mais de meia-noite. Uma boa hora para um mau presságio. Não sabemos se aconteceu realmente ou não, mas essa é a lenda. A história que tem sido contada desde aquela época é: certa noite, em um acampamento militar, um grupo de soldados avistou um fantasma. Quem está aí?
A misteriosa figura se aproxima. Era o fantasma de um soldado. Era o espírito de um antigo guerreiro de Qin, morto em uma das guerras de unificação do imperador. Pegue esse disco, meu amigo. Entregue ao imperador. Era o mesmo disco que o imperador havia oferecido aos deuses do rio após a unificação. Neste ano, o imperador morrerá. Em 211 a.C., Xianyan, Império Qin. Se o imperador oferece um sacrifício para o deus do rio e ele o aceita, isso legitima o seu poder. Significa que ele tem o direito de agir em nome do deus. Se a oferenda é rejeitada, isso significa que o imperador não tinha legitimidade para fazer o sacrifício. Isso, é claro, questionava todo o seu reinado. Majestade, um soldado surgiu das sombras e me deu isso. Ele era um fantasma. O que ele disse? Ele disse... Vamos, diga! Ele disse que o imperador morrerá nesse ano. Ele ficou chocado. O rio havia rejeitado sua oferenda. Após a fundação do Império, houve uma série de maus presságios. Talvez os mais comuns sejam os cometas. Cometas sinalizavam má sorte em chinês. São chamados estrelas vassoura, pois varrem tudo o que vem pela frente. Desordem nos céus significava desordem na terra. Os céus não se desordenavam sozinhos. Eles ficavam desse jeito graças à desordem política e social. Qin Shi Huangdi governara a China com punhos de ferro. Agora chegava a hora do acerto de contas. Maus presságios sinalizavam um período difícil para Qin Shi Huangdi, o primeiro imperador da China. Ao longo do reinado, apareceram cada vez mais portentos como esse, presságios de ordem natural que sugeriam que ele não estava sendo um bom governante para o povo. Mas, em vez de aceitar isso como autocrítica e mudar seus métodos, ele simplesmente ignorou os acontecimentos.
211 a.C., Xianyan, Império Qin. Majestade, Majestade, espere. Foi apenas um pesadelo, Majestade. Eu não posso ficar muito tempo em um só lugar. Majestade. Ele estava aterrorizado e mudava de um palácio para outro, imaginando que um espírito surgiria do meio das sombras e o atacaria a qualquer momento. Esse foi um dos motivos que deixou o primeiro imperador cada vez mais paranoico. O imperador estava convencido de que os espíritos estavam contra ele. Os espíritos estavam por toda parte, podiam entrar em sua casa. Podiam tomar conta de seu corpo. Majestade! 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 O que foi? O que houve? Assassinos! Majestade! Estão escondidos! Eu lhe asseguro de que está a salvo aqui. Não há assassinos, Majestade. Estão escondidos! Você não pode vê-los! Majestade... 211 a.C., Xianyan, Império Qin. O primeiro império chinês tinha 10 anos. Qin Shi Huangdi tinha total controle sobre o reino e o povo, mas não sobre a própria mente. Ele se sentia ameaçado. Sentia que seu prestígio estava ameaçado. E apesar de todo o poder e de toda a proteção que havia nos palácios, ele sentia que podia perder tudo aquilo em um segundo. O primeiro-ministro, Li Se, o homem mais poderoso da corte, temia que um passo em falso pudesse transformá-lo em alvo da paranoia do imperador. O primeiro imperador começou a desconfiar até mesmo das pessoas mais próximas. Eunucos e oficiais que o acompanharam durante anos e anos. O imperador não confiava em nenhum ministro por causa do poder. Porque um ministro poderoso demais poderia se tornar uma grande ameaça. Majestade, como está se sentindo? Como está você, mestre? Certo dia, o imperador ficou irritado com a quantidade de atenção que Li Se recebia dos cortesões imperiais. Tem mais prestígio do que eu agora. Como se atreve ostentando poder em meu palácio? Você acha que pode ser como eu? Majestade, eu não me atreveria. O senhor é meu mestre. Acha que eu sou idiota? Eu sei. Que tem espiões aqui dentro. Majestade, isso não é certo. Essa é uma acusação injusta. Injusta?
Majestade, Majestade! O imperador não podia confiar em ninguém, nem mesmo no primeiro-ministro Li Se. « 211 a.C., Xianyan, Império Qin. 211 a.C. O primeiro imperador da China, Qin Shi Huangdi, não confiava em ninguém. Em sua mente paranoica, até o primeiro-ministro Li Se e seus oficiais são suspeitos. Majestade, Majestade! O primeiro imperador estava muito aflito e descontente com o comportamento de Li Se por achar que ele ostentava luxo e poder dentro da corte. Majestade, sabe que sou leal. É uma acusação injusta. Guardas, prendam-nos! E a punição para o crime imaginário era severa. Matem todos eles. Apenas o primeiro-ministro Li Se foi poupado. O imperador sentia o poder escapando de suas mãos. Qin Shi Huangdi decidiu fazer uma jogada arriscada. Ele fez uma longa jornada até o Monte Tai, local sagrado onde os reis iam em busca de ajuda divina. Uma lenda da China antiga dizia que o imperador era escolhido pelos deuses. Em troca, o imperador realizava uma cerimônia para agradecer aos deuses pela confiança. Qin Shi Huangdi precisava realizar a cerimônia para provar que seu poder era legal e legitimado pelos deuses. O imperador decidiu realizar a cerimônia no Monte Tai. E o motivo disso é porque o Monte Tai é a montanha mais alta e sagrada da China. Então, para comprovar que ele tinha o direito de unificar o império, para mostrar que controlava todos os espíritos e que era o filho dos céus, o primeiro imperador realizou os sacrifícios. Espíritos, aceitem essa oferenda como prova de meu direito divino. Realizar o sacrifício Fen no topo do Monte Tai era uma forma de celebrar que ele era o dono de todo o mundo. E de anunciar isso ao universo. Não só para a nobreza local, não só para os ancestrais, não só para os generais. Todos eles faziam parte da audiência. Mas os espíritos cósmicos eram a audiência definitiva. Qin Shi Huangdi não queria reverenciar os deuses. Ele foi ao Monte Tai para exigir a aprovação de seu reinado. O primeiro imperador via a si próprio como um deus. E ele
queria estabelecer uma relação favorável com todos os outros deuses. Para isso, ele precisava entregar oferendas. Ele precisava entregar presentes que expressavam sua generosidade. Espíritos, cumpri a vontade de vocês e segui suas ordens, para que essa nação fosse abençoada para todo o sempre. E agora, vim atrás do poder divino. Espíritos, eu sou um de vocês! Diz a lenda que teve início uma tempestade. Uma forte tempestade. Todos os presentes se entreolharam e muitos interpretaram aquilo como um mau presságio. Um sinal de que o imperador não fora aceito pelos outros deuses. A tempestade foi um presságio desfavorável. Era um sinal de que o imperador não tinha legitimidade. Ele não era filho dos céus. Agora, o imperador tinha de lidar com o fato de ser um reles mortal. Se fosse um deus, ele seria imortal. Mas como fora rejeitado pelos deuses, ele morreria como qualquer pessoa. Então, desta forma, ele decidiu encontrar uma solução humana para o problema. Qin Shi Huangdi queria viver para sempre. O imperador contratou alquimistas para ajudá-lo a conquistar a imortalidade. O que esses alquimistas faziam era usar uma série de ervas, drogas e técnicas para preservar o corpo do imperador, permitindo que ele se tornasse literalmente imortal. Mestre Lu, até agora fui muito paciente. Quero resultado. Majestade. O primeiro imperador consultava esses feiticeiros na esperança de encontrar o segredo da vida eterna. Então, os feiticeiros fizeram inúmeras promessas para ele e tinham sempre novos planos e estratégias. Majestade, colhi algumas ervas especiais para o senhor. Elas, com certeza, lhe darão força. Essa poção tem o mesmo efeito. Eles prometiam elixires, mas havia sempre algum problema para que não conseguissem entregar o segredo da imortalidade. E essas ervas secas também. Mas ele continuava acreditando. Ele acreditava porque ele estava realmente desesperado. E a poção da imortalidade? Majestade, elas ainda não estão prontas. Quanto tempo terei que esperar? Havia muita pressão para que entregassem algo, e isso fazia com que exagerassem ainda mais o que eles eram capazes de fazer. Majestade, acalme-se. O que é isso? Majestade, esta é uma mistura muito potente que eu estou criando. Os alquimistas criavam poções utilizando compostos de mercúrio e ácido. Dê-me isso. Mas ela ainda não está pronta, Majestade. Dê ao imperador quando estiver pronta. Dê-me isso. É uma ordem. Mas, Majestade... Dê-me isso. Majestade... Na busca pela imortalidade, o imperador foi de encontro à própria morte. Qin Shi Huangdi
primeiro imperador da China estava determinado a viver para sempre. Na busca insana pela imortalidade, ele contratou alquimistas para desenvolver perigosas poções. Na China antiga, os taoístas acreditavam no poder do mercúrio. O mercúrio oxidado era um dos 3 elixires. Mas era um veneno perigoso. Muitos reis morreram após ingerir elixires taoístas. A poção já está bem potente. Ouça com atenção. Eu quero o elixir quando voltar. No desespero para alcançar a imortalidade, ele continuou mantendo essas pessoas, apesar dos fracassos, e continuou financiando tais iniciativas, esperando que algum dia encontrassem a fórmula para a vida eterna. Majestade, alguns dizem que o segredo da imortalidade pode ser encontrado nas ilhas do Mar do Leste. Iremos para lá. Os feiticeiros contaram ao primeiro imperador que o segredo da imortalidade podia ser encontrado em uma ilha, um conjunto de ilhas localizado no Mar do Leste da China. As próprias ilhas tinham poderes mágicos. Elas não eram presas à terra, eram como garrafas flutuando na superfície. Se um adulto ou uma pessoa não favorecida pelos espíritos se aproximasse das ilhas, elas afundavam no oceano e desapareciam magicamente. Diz a lenda que as pessoas que viviam nessas ilhas eram seres sobrenaturais que guardavam o segredo da imortalidade. Só as crianças tinham a pureza física e psíquica dos espíritos. Então, o imperador enviou 500 meninos e meninas em navios para encontrar as ilhas. Em 211 a.C., Xianyan, Império Qin. As crianças enviadas para encontrar as ilhas jamais retornaram. A busca de Qin Shi Huangdi pela vida eterna falhara. Mas, para o imperador, havia uma última solução. Muito bem. Ainda estarei governando daqui a 10.000 anos. Este soldado estará morto. Seus filhos e netos também. E eu estarei aqui. Meu reinado será eterno. O primeiro imperador passou a acreditar que poderia continuar vivendo para sempre, mesmo que a morte física ocorresse. A morte não era o fim absoluto, era um momento de mudança, de transformação. Dessa forma, era possível prolongar a vida para além da morte. Um império eterno precisa de um exército eterno. Até mesmo na morte, Majestade. O que está dizendo? A morte não pode me levar. E sabe por quê? Por quê, Majestade? Porque eu já sou imortal. Os deuses e eu somos iguais. Mesmo que um dia meu corpo pereça, eu serei como um deles. Ele encontrou outra possibilidade. Depois de sua morte, ele se tornaria o Senhor dos Mortos. Ele seria o imperador do submundo. Hoje, esse submundo é conhecido.
Mais de 8.000 guerreiros de terracota guardam o local considerado pelos arqueólogos como a Câmara Mortuária de Qin Shi Huangdi. O imperador ordenou que construíssem um mausoléu que sobreviveria o tempo que ele imaginava que a dinastia Qin duraria, ou seja, por 10.000 gerações. O exército de terracota cumpre sua função até os dias de hoje. A Câmara Mortuária do Imperador nunca foi aberta, e por uma boa razão. 211 a.C., Xianyan, Império Qin. Eu não esperava vê-lo hoje, Majestade. É uma honra para mim. Como está o projeto, engenheiro Jian? Está tudo pronto para o Império Eterno de Vossa Majestade. O mausoléu era como uma cidade cercado de muros. Cerca de 700 ou 500 mil homens trabalharam nos fossos da área externa onde os prédios foram construídos. Essa parte era conhecida por todos, mas ninguém sabia o que havia dentro da Câmara Mortuária do Imperador. O que temos aqui é o prédio da Câmara Mortuária. Já instalou as armadilhas? As armas de funcionamento automático estão prontas para serem carregadas. A Câmara Mortuária, onde o imperador está enterrado, é protegida por uma balestra de disparos múltiplos. É um arco de madeira gigante capaz de disparar várias flechas ao mesmo tempo ao ser acionado por um mecanismo oculto. E essas flechas tinham 3 metros de comprimento. Se alguém abrisse o portão, seria atingido por inúmeras flechas. Excelente. Soldados, levem-no. Majestade, por quê? Não, Majestade. Não, 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 Majestade! Não, não me mate! Não, por favor, não me mate! Não, Majestade! Não me mate! Majestade! Não, não me mate, por favor, piedade! Majestade, ele criou o maior monumento em homenagem à sua imortalidade. Primeiro-ministro, apenas um homem morto é capaz de guardar um segredo. Em 211 a.C., Xianyan, Império Qin. 211 a.C., o primeiro imperador da China, Qin Shi Huangdi, acreditava que viveria para sempre, não na Terra, mas como Senhor dos Mortos. O imperador acreditava que continuaria governando no pós-vida e provavelmente contemplou o poder que teria no pós-vida. Por isso, precisava de soldados e empregados que o acompanhassem. Quando o imperador morresse, alguns empregados seriam enterrados com ele. Na China antiga, era uma tradição enterrar pessoas vivas junto com mortos poderosos. Não era uma ideia nova. Qin Shi Huangdi apenas a implementou em grande escala. Diferentes tipos de pessoas foram enterradas com o primeiro imperador. Algumas eram de posições elevadas. Elas acreditavam que continuariam vivendo com ele no pós-vida. Não acreditavam que seriam mortas. Quanto aos soldados, esses já esperavam pelo imperador. Qin Shi Huangdi acreditava que as almas dos soldados que morreram durante a formação do império o defenderiam no pós-vida. Os soldados de terracota foram feitos como grandes potes de argila. E o próprio corpo humano era concebido como uma espécie de casca, um recipiente oco. A alma era a força vital, a essência vital
que preenchia essa casca. As estátuas estavam prontas para receber as almas dos guerreiros mortos de Qin. 2008, Lintong, China. O tempo apagou as belas pinturas das estátuas, mas o exército subterrâneo do imperador permanece de guarda até hoje. Os antigos chineses não acreditavam que a alma morria com o corpo físico. A alma de uma pessoa continuava como se ela estivesse viva. O que mudava era o local onde ela vivia. Em vida, a pessoa fazia parte do mundo Yang. Após a morte, ela ia para o mundo Yin. 30 anos após serem descobertos, novos soldados de terracota continuam sendo desenterrados. Uma alma por vez. O que encontramos foi todo um mundo dos mortos. Isso está sendo descoberto aos poucos. Quando a escavação começou nos anos 70, ninguém imaginava encontrar um complexo deste tamanho. Ele criou uma necrópole, uma cidade para os mortos. É um complexo gigantesco. E eu acredito que os arqueólogos continuem encontrando artefatos relacionados a essa necrópole por muitos e muitos anos. Entretanto, acho muito improvável que a câmara funerária, que contém os restos mortais do primeiro imperador, seja aberta num futuro próximo. Ninguém sabe o que existe atrás dos guerreiros de terracota. Existe apenas uma pequena parte visível da tumba. E é algo tão magnífico que só nos resta imaginar como seriam as outras partes da câmara. – 211 a.C., Xianyan, Império Qin. Que coisas um megalomaníaco poderoso como Qin Shi Huangdi levaria para o pós-vida? Podemos supor, a partir de outras escavações, que ele tenha levado todo tipo de alimento e objetos valiosos, vasos de bronze, objetos feitos de ouro e de prata, enfim, artefatos extraordinários, cheios de detalhe. Também sabemos que, na época de sua morte, algumas mulheres de seu harém foram enterradas vivas. Registros históricos revelam que a Câmara Mortuária foi construída como uma representação do Império. Todos os palácios construídos por Qin foram reproduzidos em miniatura. O teto tinha joias encrustadas para imitar o céu noturno. Havia rios, lagos e até o oceano, todos feitos de mercúrio. E foi descoberto que havia mercúrio vazando de dentro da câmara mortuária. Então, deve haver alguma verdade na história sobre a existência de rios e lagos de mercúrio dentro da câmara do primeiro imperador. Até hoje, o governo chinês não permitiu a abertura da tumba. Os chineses acreditam francamente, honestamente, que não têm técnicas de preservação e técnicas de conservação necessárias para proteger os artefatos que seriam descobertos na câmara mortuária. É o último segredo de Qin Shi Huangdi.
210 a.C., centro do Império Qin. Era o verão do 29º ano do reinado do primeiro imperador. Qin Shi Huangdi embarca em sua última expedição imperial. Uma última e longa jornada pelos vastos domínios do império. O imperador tinha um forte motivo para viajar. Os mestres feiticeiros, contratados para acompanhá-lo, diziam que ele só conseguiria alcançar a imortalidade se continuasse viajando. Então, mesmo quando ficou doente, ele continuou viajando na esperança de alcançar a vida eterna. O imperador tinha apenas 49 anos, mas sua saúde começava a falhar. Majestade, como está se sentindo? Um pouco melhor. Mas meu corpo está cada vez mais fraco. Chame o médico. Não é nada demais. Às vezes, meu coração pula uma batida. E ouço sons na minha cabeça, ressoando como os sinos da vitória. Atrapalha meus pensamentos. Os sintomas eram compatíveis com o que a medicina moderna reconhece como envenenamento por mercúrio. Majestade, tenho certeza que irá melhorar. Durante anos, o imperador havia ingerido as poções mágicas feitas pelos alquimistas reais. Falei para chamar o médico, não ele. O primeiro imperador estava cada vez mais obcecado com a busca pela imortalidade. Até o último momento, ele esperava enganar a morte. Li Se, por que não me deixa beber? Não quer que eu seja imortal? Majestade, não existe elixir da imortalidade. Não deveria beber isso. Já chega! Majestade! Eu preciso beber essa poção e você não vai me impedir! Mas, ironicamente, o imperador ingeriu a droga que o matou. Mais uma dose. Em 210 a.C., Pinxian, Império Qin. 210 a.C., o primeiro imperador da China, Qin Shi Huangdi, envenenou a si próprio, bebendo poções mágicas cheias de mercúrio em uma obcecada busca pela vida eterna. Em 210 a.C., Pinxian, Império Qin. No outono do 37º ano de seu reinado, o imperador viajava por muitos meses em busca da imortalidade.
Ele também carregava a bandeira imperial para garantir que a população local não viesse a se rebelar. Ele exibia o poder militar para todos os estados que havia conquistado. O imperador trabalhou durante toda a noite. Sua escrivaninha estava em desordem. Um documento foi deixado incompleto. Havia materiais de escrita espalhados por toda a parte. O primeiro-ministro Li Se imaginava em que o imperador estaria trabalhando nas condições em que se encontrava. Majestade, é hora de levantar. Majestade, é hora de levantar. Que Vossa Majestade reine nos céus por toda a eternidade. No fim, a droga que deveria ter prolongado sua vida acabou o matando. O primeiro imperador estava morto. Qin Shi Huangdi morreu aos 49 anos. O primeiro imperador foi um dos homens mais importantes da história da humanidade. O legado que ele deixou mudou o mundo. Em menos de 30 anos, Qin Shi Huangdi formou um império. Ele criou a China. Mas, em pouco tempo, o império que ele criou se desintegraria. Pouco antes de o imperador Qin morrer, ele escreveu um testamento ordenando que o filho mais velho continuasse seu reinado. Mas foi o maior aliado e amigo próximo do imperador quem traiu seu último desejo. Para continuar no comando do império, o primeiro-ministro Li Se mudou o testamento do imperador. Contra a vontade de Qin Shi Huangdi, seu filho mais novo se tornou imperador. Infelizmente, o filho mais novo era um homem incompetente e covarde. No final, sua inabilidade de governar levou ao declínio da dinastia Qin. Sem um líder forte, o Império Qin estava ameaçado. Logo após sua morte, surgiram revoltas contra o governo Qin. Os anos que se seguiram foram marcados pelo caos e marcados pela guerra, como havia ocorrido antes da unificação do Império. Apenas 4 anos após sua morte, um antigo inimigo desferiu o golpe fatal. Os Han, a primeira família derrotada pelo imperador nas guerras de unificação, derrotaram os Qin. A dinastia Han governaria a China por 400 anos seguintes. Os Han governaram construindo sobre os alicerces estabelecidos por Qin. Mas não continuaram as inovações radicais do Primeiro Império.
Aos poucos, os Han reintroduziram o sistema de governo dos Qin. Foi essa versão modificada, menos restrita e mais idealista, que levava em conta as práticas locais e a natureza humana, que sobreviveu até hoje. – 2008, Linton, China. Mesmo na China de hoje, o sistema político é similar ao daquela época. O imperador Qin criou o sistema legal chinês que continuou praticamente o mesmo por milhares de anos. Mesmo nos aspectos mais mundanos da vida, o legado do primeiro imperador ainda se faz presente. Ele criou o sistema de caracteres que os chineses usam para ler e escrever atualmente. A padronização da moeda, dos sistemas de transporte e da escrita. Tudo isso foi tão revolucionário que nenhum imperador chinês conseguiu imaginar fazer uma coisa parecida nos 2000 anos seguintes. Para o resto do mundo, o legado do primeiro imperador é monumental. Ele construiu a Grande Muralha, que é uma das maravilhas do mundo e pode ser vista até pelos astronautas do espaço. Ele nos deixou a Grande Muralha, o mausoléu e os guerreiros de terracota, representações da cultura da dinastia Qin. E, além disso, ele nos deixou o espírito de união, que não mudou muito desde aquela época. O primeiro imperador disseminou o senso de pertencer a um império. O senso de que a força da China vem da ligação mútua e da união. A unificação foi a melhor solução para a China e mostra a sabedoria dos chineses. É uma herança histórica importante. A China não é como o Ocidente. Ela precisa ser unificada. Ele foi uma figura histórica tão importante como Júlio César, como Napoleão Bonaparte e até como um dos homens mais terríveis do século XX, Adolf Hitler. Certamente Mao Tse-tung, que criou a República Popular da China, se via como o primeiro imperador moderno. O primeiro imperador teve a capacidade de conquistar o império em cima de um cavalo e retornar ao palácio para governá-lo, pondo em prática um sistema legal que sobrevivesse. Ele mostrou ter talento tanto na esfera militar como na esfera civil, pois ele foi capaz de equilibrar ambas. E é isso que o torna uma figura histórica comparável a outros grandes personagens, se não maior. O imperador buscava a imortalidade. Na vida real, ele morreu, mas para nós, ele viverá eternamente.